Salve, salve, galera! Vamos ao item 34. A postura do eu lírico, certo. Então vamos lá. Postura do eu lírico. Quem é o eu lírico? É a voz que fala no texto, tá bom? Aqui já é o primeiro comando. Do poema, opa, aí já é uma referência ao tipo de texto, né? Poema, texto composto em versos. Quem compôs? Carlos Drummond de Andrade, número 3. Opa, beleza. A poética do Carlos Drummond de Andrade é uma poética evolutiva. Ele é considerado o maior poeta do modernismo brasileiro porque ele foi o único a participar das 3 fases. Primeira, segunda, terceira fases. A obra dele é uma obra que vai crescendo junto com a modernidade no Brasil. Em relação ao contexto social em que se insere, é de... Vamos lá. Então vamos lá. Qual é a postura do eu lírico em relação ao contexto social em que ele está inserido? O Carlos Drummond de Andrade estreou na literatura brasileira em 1928, na revista Antropofagia da primeira fase moderna, com o poema No Meio do Caminho, que é uma desconstrução de um soneto clássico do Olavo Bilac chamado Nel Messo del Caminho. Se é uma paródia, naturalmente é um texto ligado à primeira fase moderna. Posteriormente, o Carlos Drummond de Andrade se transforma na grande referência da poesia social e engajada da segunda fase. E no final de sua trajetória, ele já começa a equilibrar em seus textos forma e conteúdo. Veja que o poema em questão, que se chama Remissão, remissão significa perdão. Uma pessoa que está remida está perdoada, desculpada, não é? Nós temos aqui, primeira estrofe, segunda estrofe, 2 quartetos, e terceira e quarta estrofes, tercetos. Então nós temos 2 vezes 4, inicialmente, né? 2 vezes 4 igual a 8. E nós temos no final 2 vezes 3 igual a 6. 8 e 6, 14. Qualquer poema que tenha 14 versos é um soneto. Como ele está organizado em 2 quartetos e 2 tercetos, as 2 primeiras estrofes pares e as 2 últimas estrofes ímpares, é um soneto clássico. Clássico, também conhecido como petrarquiano, que foi desenvolvido por Petrarca, também conhecido como soneto, alguns chamam de clássico petrarquiano ou italiano, tá? E eu gosto de chamar de camoniano. Por que camoniano? Porque o Camões, grande poeta clássico em língua portuguesa, adotou esse texto e os demais autores do nosso país, demais poetas, não só no nosso país, em Portugal e no Brasil, nos países de língua portuguesa, passaram a seguir esse mesmo padrão composicional. Sim, por que eu estou falando disso? Porque dá para perceber que existe um rigor formal. Mas esse rigor formal, ele jamais atrapalharia o conteúdo. Então o autor está equilibrando a forma e o conteúdo, que é uma característica da terceira fase. Significa dizer que este poema pertence à terceira fase moderna, tá? O autor é estudado na segunda fase, mas ele evoluiu. Ele participou das 3 fases do modernismo, incrivelmente. Vamos lá. Tua memória, pasto de poesia. Tua memória é o alimento para a construção do poema. Tua poesia, pasto dos vulgares. Opa, vamos lá. O poeta está dizendo que a memória é o combustível para a poesia. E ele está dizendo que a poesia que ele constrói, retirada de sua memória, ela acaba sendo o alimento, ou seja, pasto, para vulgares. Agora, aí é complicado, porque ele está chamando o público, né, de vulgares. Dá para perceber que existe aí uma chateação em relação ao público, né? Por quê? Porque as pessoas provavelmente não valorizam o que ele faz, né? Vulgarizam. Vão se engastando numa coisa fria, ou seja, a tua memória que gera poesia, mas que gera poesia para pessoas que não estão interessadas, cria uma coisa gelada, um certo desinteresse. Aqui tu chamas vida e seus problemas. Mas, interessante isso. Problemas de quê? Perguntaria. Se esse travo de angústia nos cantares, se o que dorme na base da tristeza, eleger a tristeza, vai correndo e secando pelos ares. Bem, por que se incomodar ou se chatear com a vulgarização do que é feito, se tudo é passageiro? Adianta você se incomodar, chorar, porque as pessoas não valorizaram o seu trabalho? Não faz sentido, porque tudo passa mesmo, não é? E nada resta mesmo do que escreves. E te forçou ao exílio das palavras. O que aconteceu? Você se fechou numa prisão, que é a palavra, senão o contentamento de escrever. Ora, se as pessoas vulgarizam o que você escreve,
Ao invés de você ficar se incomodando e achando que isso é um problema, problema de quê? Para quem? Por quê? Tudo passa. Você se esforça, mas o seu esforço pode ser algo substancial só para você. O outro pode não reconhecer, e tudo bem, faz parte. No caso do poeta, o que o eu lírico está dizendo é que o que o dá prazer de verdade é o próprio exercício de escrever. Então ele se fecha num exílio diante dessa recusa do público, da indiferença do público, da frieza do público. Ele se fecha numa prisão que é uma bolha em que ele fica feliz com o que ele está fazendo. Isso já o basta, né? Enquanto o tempo, em suas formas breves, porque tudo é passageiro, ou longas, algumas coisas podem até demorar um pouco mais, que sutil interpretavas, que você analisava, se evapora no fundo do teu ser. Esta pergunta é uma pergunta retórica. Qual o sentido de você ficar remoendo mágoa se o tempo está passando? Essas coisas vão se esvair. Então o que nós percebemos é que o eu lírico, inicialmente, ele se mostra incomodado com a indiferença, mas logo ele afirma que esse processo incômodo, ele não dura. Porque logo o poeta entende que o essencial para que ele se sinta bem, o seu principal combustível, não é o aplauso do outro, mas o próprio exercício. Eu vou usar aqui um exemplo prático. Imagine, por exemplo, que você estuda bastante, mas você ainda não conseguiu a aprovação. E por isso as pessoas que estão ao seu redor, elas, vez ou outra, numa atitude de grosseria, elas machucam você. Dizem assim, e aí, já passou? Sim, mas o que tu faz da vida mesmo? Só estuda. Estas coisas vão mexendo com você, com o seu emocional, porque você tem um propósito, né? Só que aí, o que o eu lírico está dizendo é que você deveria entender que isso não vale a pena. Não vale a pena. Para que chorar, se desesperar ou espernear? Tudo passa. E o que realmente importa, o que tem que te dar prazer, não é o reconhecimento externo, o reconhecimento do outro, mas é o prazer pelo que você está fazendo. Você tem que se realizar pelo que você está conquistando. Não é um tapinha nas costas ou um parabéns que vai mudar a sua vida. Eu produzo conteúdo digital, eu boto lá, galera, deu trabalho para fazer isso, curte aí. Não, como assim? Que humilhação é essa? Que absurdo é esse? Tem que ser valorizado porque eu dei o meu melhor. Não importa. Se fosse por essa lógica, o poeta ele não escreveria mais, porque pouca gente dá importância. Então o que ele está dizendo é que o poeta ele cria um mecanismo de defesa, que é exilar-se na sua própria construção, exilar-se no próprio processo de busca de palavras. Isso gera nele um contentamento. E acaba que, diante da indiferença das pessoas, ele se conforma. Por quê? Porque ele sabe que é assim. Ninguém pode impor ao outro valorização ou reconhecimento. Isso é uma conquista. Então, sendo assim, qual é o posicionamento do eu lírico em relação ao olhar da sociedade? É de louvor? Não. De militância? Não. Não, ele não está militando, não. É de alienação? Não. De indignação? Não. É de resignação? É. O que é resignação, professor? Uma pessoa resignada é uma pessoa conformada, e ele está conformado. Ele se conformou e o que é que ele usou como consolo? O próprio processo de construção no seu texto. A resposta, portanto, letra E.